Olá, pessoal! Início de semana e a gente tá como? Com muita vontade de fazer a diferença, sangue nos olhos para conseguir os nossos objetivos. Aliás, essa semana que é uma semana especial, né? A Semana do Trabalhador, com feriado no meio da semana. E sabe o que o Viromoda tá trazendo de bom para vocês hoje? Muito papo sobre assuntos relevantíssimos que podem te ajudar a chegar onde você quer. A gente vai começa conversando com a Lisandra Oliveira, que é consultora em gestão de carreiras. Vamos falar um pouquinho sobre onde estão as mulheres hoje em dia no mercado de trabalho. E também vamos conversar com o empresário Guilherme Blum e com a economista Kátia Ireno, que vão falar sobre a importância da educação financeira, ou seja, dois assuntos essenciais para quem quer atingir as suas metas. Também vamos ter um compilado de melhores momentos da banheira e, claro, nosso Drops de Moda. Vem! E o Tá Rolando de hoje começa com um assunto que foi um bafafá muito triste mesmo, envolvendo o São Paulo Fashion Week. Um dos modelos que desfilava para uma marca passou mal durante o desfile, desmaiou, teve um mal súbito e acabou falecendo. Ocorre que nas redes sociais todo mundo começou a questionar tanto a posição da marca, que continuou o desfile, e também os padrões de beleza impostos nesse mundo aí dos modelos. Tem muita coisa para ser discutida e muita coisa para refletir também. Bom, outra coisa que está rolando na internet, eu adoro a internet por causa disso. Criaram uma pergunta: crie sua treta e suma daqui. Ou seja, larga a polêmica. Treta é criar uma polêmica, né? Uma intriguinha. E desapareça para não ouvir as respostas. E o pessoal inventou cada coisa, gente. Olha, cada dilema existencial, vale a pena botar a hashtag lá e dar uma olhadinha para dar umas boas risadas. Quem sabe criar sua treta pessoal também e desaparecer. Por fim, a gente teve o Neymar Júnior, né, fazendo feio no final de semana. Parece que quis ali dar uma de machinho com o torcedor depois que o PSG perdeu. Não ficou legal não, né? Essas pessoas têm que cuidar tanto. 24 horas no ar, sempre tem alguém com o celular. Não ficou bonito, Neymar, mas tudo bem. Bom, a gente pelo menos aí tem o que falar, né? Não tá rolando, porque isso gera uma super especulação, um super consternamento, quando na verdade as pessoas podiam estar mais focadas na sua própria carreira, né, Lisandra? Sim, é a minha pauta de hoje. Pois é. Bom, a gente traz a Lisandra hoje para falar, ela é consultora em gestão de carreiras para homens e mulheres, sem preconceitos, mas uma das questões com as quais a gente se depara muito seguidamente hoje em dia, até por conta de vários movimentos femininos, é a posição da mulher no mercado de trabalho. Por que ela ainda não é igualitária e o que a gente tem que fazer ainda para ocupar de fato o espaço que a gente merece? Bom, essa pergunta é recheada de respostas. Sim, agora eu vou te deixar falando, agora pronto. Recheada de respostas. Na verdade, a gente vem construindo ao longo da história, enfim, uma posição no mercado de trabalho. Na verdade, a gente vem construindo uma posição da mulher, não só no mercado de trabalho, mas como ser humano, enfim. Então, assim, na questão do mercado de trabalho, nós temos muito que caminhar. Muito mesmo. Hoje a gente tem, por dados estatísticos, IBGE, enfim, IPEA, nós somos hoje a maioria da população desempregada. Começa por aí. Os nossos salários no mercado de trabalho, eles são em média 80% do que é um salário de um homem dentro da mesma posição, enfim. E eu estou falando de um momento da história onde a gente tem que ter equidade, né? E a gente não tem a principal pauta. Eu sei que vocês vão falar sobre mercado financeiro depois e educação financeira. E outro dado que eu tenho para te trazer é que nós somos hoje responsável pela manutenção financeira, ou seja, pela prover o lar de muitos lares no Brasil. A maioria são mulheres que hoje bancam seus lares sozinhas, sustentam os seus filhos, mas que ainda não tem uma preocupação como deveria, ou enfim, o mercado também não incentiva isso na sua própria carreira.
Nós temos ainda um índice muito maior de homens se formando na parte de formação, enfim. Mas eu acho que a gente está no caminho. É interessante falar isso na preocupação com a carreira, porque, de fato, como a gente estava conversando, inclusive antes de começar o programa, por que as mulheres, parece que o foco da vida de uma mulher não pode ser a carreira, né? Na verdade, assim, não, calma. Mas ainda tem muito preconceito com a mulher que tem como foco prioritário a carreira, ou assim, não prioritário. Entendi. Eu tenho filhos, eu tenho minha casa, mas a minha carreira tem que estar em primeiro lugar para que todo o resto funcione. É isso, entendeu? Assim, hoje, quando eu falo com as pessoas no escritório, e as pessoas que me procuram, eu sempre digo assim, independente da posição, se é uma pessoa ainda não formada, ou com uma renda ainda baixa, enfim, ou alto escalão, que já conseguiu chegar lá, o foco principal para que tu tenha uma capacidade de pensar no futuro, de projetar um futuro mais tranquilo, a gente agora está discutindo a previdência, enfim, então se a gente não se estabelecer como ser parte da sua própria história, é quase que impossível tu conseguir ter uma repercussão em termos de carreira. As pessoas elas não se preocupam muito com relacionamentos, com network, em fomentar as suas próprias competências. As mulheres desconhecem as suas competências. Elas dizem assim, não, mas eu sou muito forte, eu sou líder, eu sou muito compenetrada, enfim. Porém, quando tu questiona quais são as competências capazes de fazer uma evolução na carreira, a gente tranca. Por quê? Porque isso é história, né? Eles querem que a gente fique, mais fechadinha, mais contida, enfim, em casa. Não é isso que acontece hoje no mercado de trabalho. A gente precisa colocar a cara para fora, precisa ter uma preocupação com o network, ou seja, eu fiz um questionamento para alguém aqui, mas tu conhece alguém lá? E a pessoa me disse, não conheço. Gente... Então, peraí, tu tem que te mexer, tu tem que trabalhar as tuas competências técnicas, as tuas competências comportamentais, tu tem que entender, uma das coisas que eu falo para todo mundo, na verdade, eu acho que as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam não só escrever um currículo, elas precisam ser aquele currículo. Né? E as mulheres têm uma preocupação muito grande, isso é uma das coisas que acontece muito. Eu posso colocar foto, não posso colocar foto, gente... Não precisa colocar foto em currículo, né? Principalmente porque as mulheres se entendem como parte, o contexto estético como parte de uma competência, quando na verdade não é. Né? Então, nós temos a menor remuneração hoje, sim, tá? É dado estatístico, quem quiser pesquisar, o próprio site do IBGE tem, do IPEA também tem, pesquisas de 2018. Nós somos o maior grupo de população desempregada hoje nesse país. Coincidente, nós somos o maior grupo de provedores de lares com uma renda per capita na faixa de meio salário mínimo. Então, ou a gente se posiciona como alguém que está, sim, neste universo, nesse mercado, para fazer a diferença, ou a gente vai ficar sempre aquém da história. Então, se tem alguém hoje que pode fazer a diferença na nossa história, são as mulheres. Agora, Lisandra, a gente ouve esses dados e, claro, pega uma boa parcela da população que não tem muito acesso, inclusive, a essas informações que tu está passando. Um trabalho de gestão de carreira, ele é exclusivo para quem está no topo, assim, ou ele pode servir a uma grande parte no caso, a gente está falando aqui das trabalhadoras mesmo, né? Para realmente valorizar e fazer com que isso, digamos, fomente o mercado. Quer ver um exemplo? Por exemplo, uma empresa, ela sempre incentiva homens e mulheres a desenvolver suas competências para aquilo que a empresa produz. Ela jamais vai dizer para ti, para quem quer que seja, quem sabe tu trabalha mais a comunicação, a oratória. Quem sabe tu te descobre. Quem sabe tu trabalha mais os relacionamentos, o network. Quem sabe tu busca outra coisa lá fora para ver o quanto a competência está realmente de acordo com o mercado. Uma empresa jamais vai fazer isso. Então, quem é o responsável pela sua própria carreira? Você mesmo. Exatamente. Então, isso é uma das coisas que independe de cargo. E eu acho que vocês vão falar sobre isso, mas assim, educação de carreira, educação profissional deveria ser uma coisa lá da base.
entendeu? Isso é básico. As pessoas elas vão precisar se desenvolver profissionalmente para poder... Tem um ditado que se fala há muitos anos, meu pai falava, esse trabalho dignifica o homem, né? Então, se isso é a base para que tu tenha uma certa dignidade, independente do sexo, e para nós mulheres é mais difícil ainda, isso deveria ser lá da base, né? O posicionamento, qual é a carreira que tu quer, onde tu quer chegar, o quanto tu quer ganhar. A gente não pode escolher quanto a gente quer ganhar hoje. Né? Dizem pra gente quanto que a gente vai. Não, e muitas vezes isso parece... as pessoas podem ter a sensação de que isso é quase mesquinho, querer ser bem-sucedido, ou querer pensar e criar uma trajetória. Não, eu quero X, eu quero ganhar muito X, né? E especialmente vindo de mulher, parece que tu tem que querer outras coisas na vida, tu não tem que querer tua família feliz e tal. E a gente se sente culpada. Não, ela tá louca pra puxar a palavra. Não, porque eu fiquei famosa, inclusive, assim, das palestras, enfim, porque eu defendo muito que a gente tenha um posicionamento, e um posicionamento muito sério. Eu tenho diretores que falam pra mim, nossa, mas tu é muito... Eu sei, mas é óbvio, porque se a gente não coloca os nossos argumentos, as nossas competências, se a gente não explicita isso, ou falando, ou mostrando que a gente é capaz, eu posso te assegurar com tranquilidade, porque talvez tu tenha vivido isso enquanto mulher, enfim, de que algum homem, né, ou outros contextos, a gente vão engolir a gente. Então, é necessário que a gente se posicione, mas é óbvio isso que tu falou, existe uma camada gigantesca da população feminina brasileira que não tem acesso a isso, que sofre por isso, né, que a educação, ela não é uma prioridade para essas mulheres, né. Não, e que estão muitas vezes matando um leão por dia simplesmente para realmente conseguir pagar suas contas sem poder pensar, sem se dar, digamos, ao luxo, tá? E aí não me entenda mal, mas... de ter uma orientação. De ter uma orientação, né? Então, mas eu acho muito legal a gente falar sobre isso e, de certa forma, tentar popularizar o máximo possível, porque quando a pessoa ouve, eu tenho certeza que muita gente ouve, consultora em gestão de carreira, isso deve ser caríssimo, deve ser para alto executivo, isso não é para mim. Mas não, é para ti sim. Eu acho que tem, assim, a primeira coisa que eu quero te dizer, desmistificar um pouco isso, tá? Eu acho que as pessoas, elas hoje têm capacidade de buscar informação em várias instâncias, né? Algumas pessoas que têm essa capacidade, essa possibilidade, quando chegam em mim, às vezes não tem, aí eu digo assim, como assim? Tá lá na internet, enfim. Mas eu acho que esse tipo de espaço que tu propõe, por exemplo, que fica lá e a gente pode falar, enfim, as pessoas podem acessar depois, enfim, isso é, tipo, excepcional, é maravilhoso, porque a gente tem a possibilidade de dizer... Criatura, vamos lá, né? Não, isso existe, tu pode pensar sobre isso, nem que busque algumas ferramentas, às vezes até online, gratuitas, ou que pense, que pare para refletir sobre isso, se for o caso, né? A discussão do seu próprio eu dentro do mercado de trabalho. Como tu está hoje, aonde tu quer chegar, quem são esses atores que estão na tua volta e que tu tem que interagir com eles para poder chegar onde tu quer chegar. E, gente, vou te dizer assim, com muita tranquilidade, porque eu já passei por isso. Isso não é demérito nenhum, tu querer crescer, querer evoluir, querer ter dinheiro para poder viajar, querer ter dinheiro para comprar uma casa, enfim. E tu vai conseguir isso a partir do quê? Do teu trabalho. Então, eu sei que a gente precisa galgar muito, eu tô falando coisas aqui que as pessoas podem dizer assim, mas parece fácil. Eu sei que não é fácil, eu sei que tu discutir, sentar com o teu gestor lá, com o teu chefe, enfim, sobre salário, né, pode ser uma coisa difícil, mas eu acho que a gente tem que começar a dar, né, de algum momento. Não, e aliás, aqui nós vamos deixar enrolado para desenrolar no próximo bloco, porque uma das questões que se vê na diferença salarial entre homens e mulheres é exatamente a forma como a mulher se porta diante de uma situação dessas. Então, muitas vezes com dificuldade de negociação ou com até um certo conformismo, né? Então, segura, nós voltaremos a falar sobre isso depois do intervalo. Já voltamos, então não sai daí. Já de volta, e agora é hora do nosso diário da gestação Virei Mamãe. Então, gente, vida de mãe maluca que nem eu é assim. Eu tô chegando na Anchieta pra reunião dos pais da escola do Thomas.
antes de começar um trabalho de noite, e daí eu saio correndo e eu espero que a professora não me xingue, mas melhor vir do que não vir, né? Então vamos lá, até porque ele disse que era importante pra ele. Bom, agora eu já tô no trânsito, foi aquela situação, né? Todo mundo sentadinho nas cadeirinhas de classe, daí tu tem que te levantar mais cedo da reunião pra sair, mas tudo bem, o que importa é que eu fui, eu agora posso dizer pro Thomas que eu vi os trabalhos e dar um retorno pra ele. E por mais assim que o Thomas é uma criança que ele já tá plenamente alfabetizado, não, nem fui eu assim que eu sempre estimulei, mas eu nunca forcei, mas ele é muito concentrado e gosta de aprender. Então ele não tá com nenhuma dificuldade em escrita e leitura, mas é muito importante a gente saber a forma como a coisa é feita dentro da aula, né? E participar, eu acho que participar é o mais importante, é o grande desafio dos pais, assim, atualmente, porque é tudo tão correndo e agora eu tô num trânsito parada, tentando chegar no meu evento que eu já tô 25 minutos atrasada. Não é fácil, mas é bom demais, né? A gente tem que conciliar tudo mesmo, Lisana, não tem jeito. Ser mãe, carreira, inclusive este quadro que passou foi exatamente isso. Eu tinha um compromisso profissional à noite e tive que me desdobrar em duas porque eu também queria ir na reunião de pais do meu filho na escola, né? Mas deu tudo certo, estamos aqui, então vamos lá. Me permite uma parêntese claro. sobre isso? Existe um dado de que assim, a carga horária estimada para as mulheres no mercado de trabalho é menor que a do homem. Ou seja, eles dizem, os dados estatísticos, que nós trabalhamos menos do que os homens. Nossa, que não é um dado muito Mas que mentira assim, isso! E aí eles colocam lá na pesquisa de que não considerando as atividades laborais vinculadas à questão doméstica, enfim, né? Mas é isso. Mas é isso, está explicado. Aliás, inclusive, aí eu pego esse gancho para a gente retomar o assunto do qual estávamos falando, que é quando a mulher se confronta com uma situação, né? Promoção ou aumento, e aí não dão, e tem que encarar aquela informação. Uma das coisas que eu acho que as mulheres sentem é assim, parece que já está no lucro de estar ali, porque ela faz tantas outras coisas como se desse menos para a carreira. Então já chega com uma postura mais assim, mas tudo bem, tudo bem. E tem menos assertividade ou autoconfiança mesmo, chegar e bancar e dizer, não. Bom, assim, ó, eu acho que a primeira coisa é se conhecer. Sabe aquele discurso que a gente tem do corpo, enfim, a gente também tem que se conhecer em relação à carreira. Quando tu domina as tuas competências, as competências técnicas, independente da tua área, e as competências comportamentais, tu tem capacidade oratória e de comunicação, de dialogar com aquela pessoa que pode te trazer algum tipo de benefício, uma promoção, um reconhecimento. O que acontece na maioria das vezes? A gente não se conhece. Então, será que eu sou capaz de ir lá? Não, mas o outro... Não, mas eu faço mais que o fulano, por que eu não consigo? Enfim, então, esse discurso, ele tem que partir primeiro do autoconhecimento. Começa por aí. Então, por isso que eu acho que isso que tu comentou, algumas pessoas não têm acesso à consultoria, então a dica que fica é, leia o seu currículo, pense bem a respeito da sua carreira, das atividades que desenvolve, isso aqui que eu desenvolvo, como é que está no mercado lá fora, como é que na empresa Y, isso que eu faço é feito, começa a ter espelhos. Isso não custa dinheiro, gente, tá? Isso é uma questão de tu ter, eu não sei se as pessoas têm ou não, mas assim, a maioria das pessoas hoje tem LinkedIn. Entra lá no LinkedIn, vê alguém que tem o mesmo cargo que tu, quais são as responsabilidades que aquela pessoa tem, bate com o teu currículo, pesquisa empresas que tenham a oportunidade de te, digamos assim, te buscar para levar para lá, como que elas vão valorizar isso. Aliás, Lisandra, muito interessante tu falares isso, porque já que estamos falando em acesso a essa informação, as redes sociais estão aí para isso, né? O LinkedIn, para quem não conhece, é uma rede puramente profissional. Isso. Ela tem um perfil que é focado realmente em conectar pessoas das mesmas áreas, se conhecerem. Então, é uma dica para quem quer estar no mercado de trabalho, independente, eu acho, de querer se realocar ou não, mas botar a sua marca, dizer o que faz e também usar as outras redes para esclarecer a sua postura, né? A sua posição. Tu deu uma ideia ótima pra gente falar sobre aqui rapidinho, tá? Gente, comportamento e postura profissional tá muito vinculado com comportamento e postura social.
não se desvinculam isso, tá? Assim, não existe mais aquela pesquisa que a gente faz, vou olhar currículo. Não, a gente vai olhar Twitter, a gente vai olhar Facebook, a gente vai olhar Instagram, para ver se aquela pessoa tem coerência em relação àquilo que ela está dizendo. Então, essa é uma dica importante. Olha aí o Neymar, que a gente falou sobre ele. Neymar, que é o Neymar, tá? E a gente tá todo mundo massacrando ele porque ficou feio nas redes sociais. Então, imagina, né, a gente tem que estar ali, acho que coerente e autêntico também, né? Isso, eu acho que as duas coisas, elas precisam caminhar juntas. Assim, se tu quer realmente um posicionamento no mercado de trabalho, dentro daquela carreira que tu escolheu, tenha coerência na vida pessoal. Porque uma coisa está muito vinculada à outra, tá? Então, assim, dicas. LinkedIn é uma ferramenta importantíssima para te avaliar. Pegar espelhos, como eu digo assim. Quem é a Lisandra lá em São Paulo, né? Como é que ela tá lá? O que ela faz diferente que eu não estou fazendo aqui, né? Como é que é, sei lá, a Ali em Gravataí fazendo uma coisa que eu estou fazendo aqui? O que ela faz de diferente? O que eu posso agregar, o que eu não posso agregar? Quando tu tem esse tipo de postura em relação à tua carreira, tu constrói uma carreira melhor. E, gente, eu não estou querendo que todo mundo seja diretor ou presidente ou CEO de empresa, né? Eu estou querendo que as pessoas tenham só felicidade naquilo que elas são capazes de fazer. Até porque as ambições não precisam ser, eu quero ser super bem sucedido, topo de carreira profissionalmente. Muitas vezes as pessoas só querem realmente ter um emprego legal, que a satisfaça e que dê uma grana boa. As pessoas têm muitas justificativas, tá, Ali? Assim, elas chegam pra mim sempre com muitas justificativas. Fiquei 20 anos dentro da mesma empresa, por que isso, por que era aquilo, por que era aquele outro, enfim. Aí são demitidas. Gente. E aí cai o mundo, né? Cai o mundo. Então, assim, carreira é constante. Nós, mulheres, temos que ter uma preocupação, além de tudo, com a questão da postura, da comunicação, do posicionamento. Eu não estou dizendo para ser agressiva, eu não estou dizendo para bater na mesa, não, eu estou querendo que as pessoas tenham, pelo menos, capacidade de se conhecer e de produzir conteúdo para que os outros enxerguem essa evolução que a gente está passando, né? Acho que isso... Olha, eu espero que a Lisandra tenha inspirado uma gama de pessoas a realmente pensar sobre a sua carreira, a sua profissão e querer ir adiante pelo seu próprio bem, cada vez mais autoconfiante, mais feliz. Lisandra, muito obrigada pelos ensinamentos. Eu que agradeço. Adorei. A gente vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho e vamos falar aí sobre educação financeira. Hoje eu ponho vocês nos eixos, não tem jeito. Já de volta, e agora a gente vai para um pequeno compilado de melhores momentos da banheira, lembrando que em breve teremos novidades impactantes aqui no Virou Moda. Confere aí. Na época de Cleópatra, mais ou menos isso. Eu, na verdade, inclusive o corte de cabelo da Cleópatra, qual é o corte de cabelo? Ela pediu pra eu deixar a franja curta, né? Mas eu cortei um pouco mais compridinha, que eu acho que combinava. Sabe o que eu acho legal? Conta aquela história do visagismo da Cleópatra, do visagismo da Cleópatra, porque ele fez o visagismo da Cleópatra, né? Eu achei que eu tava lá, né? Tá bom. Já estão, então, há 19 anos juntos, e aí cantando juntos, também 19 anos... Uma coisa que não consegue desconectar. É uma coisa só, o tempo de namoro, de relação pessoal profissional. Foi amor à primeira vista. Dá pra gente se levar ao pé da letra mesmo, foi que um mês cantando, depois já namoro. 2 meses que ele ficou se fazendo pra mim pra caramba. Vamos contar a verdade. Como é que foi isso, então? Vamos falar sobre isso. A verdade pro pessoal. Como é que foi? Então o Klaus ficou se fazendo. Muito. Mas tu imagina assim, ó, tipo 20 anos atrás. Sim. A gente tinha 25 anos. A gente tinha 20 anos. E qual a probabilidade de um casal com 20 anos ficar 20 anos juntos? São raros, assim, quando a gente encontra. Acontece. Acontece. Por isso que eu digo que foi amor à primeira vista. A gente tinha um encontro, um destino pra viver, né? A gente tinha um capítulo aí de uma história de vida pra cumprir. Não, e é muito louco isso, porque aí vocês realmente se tornaram
um dos casais mais queridos, eu acho, do Rio Grande do Sul. Assim, as pessoas falam, Klaus e Vanessa é um casal do meio artístico, enfim, que todo mundo conhece, todo mundo a frase adora. que eu gosto Sandy Júnior está para o Brasil, assim como Klaus e Vanessa está para o Sul. Olha aí, ó, não tá mal a Vai que coisa, honra, né? Tá então, super bem. Eu quero saber esse óculos redondo, que é novidade agora, faz parte do estilo aqui do César. O que significa esse? Vou contar a história rapidinho. Conta. Olha só. Rapidinho. Eu sempre tive que usar óculos, mas eu nunca usei óculos. Eu disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um look inteiro, onde se eu tirar o óculos não funciona, daí eu não esqueço mais. Cara, não esqueci mais. Só não tô dormindo com ele porque aí não precisa. Mas por que daí não funcionaria esse teu Não, eu usava estilo? óculos os mais discretos, porque a barba me deixa mais sério. Um pouco mais sério. E aí, se eu não coloco o óculos redondo que deixa mais divertido, fica com uma imagem muito séria, assim, muito carrancuda. E como eu trabalho com pessoas e sou mais dinâmico, assim, deu um pouco dessa quebrada. Claro, ele dá pra ver, ele tem uma cara que dá pra ver, assim, fica mais debochado, tu fica, sabe, mistura de Gepeto, sabe? Eu fico uma... Que bonito isso! Fica uma coisa... Nunca mais perdi, só... Olha aí, Klaus e Vanessa, do Rio Grande do Sul, para o mundo e diretamente para a banheira. Vamos dar uma palhinha aí pro pessoal? Então tá. Boa. Klaus, quem sabe tu sai então da banheira, Isso, né? pra Deixa poder também a pegar Vanessa se espraiar, coitada, que ela tá tomando banho. Se bem que também vocês Tem juntinhos uma não tem acústica nenhum ótima aqui nenhum nessa problema. banheira. Olha aqui pra cantar, hein? Pronto, Mara. olha aí, tá Vamos nada ver. disso. Vamos lá então, vamos lá. Eu não sei de onde vem essa lembrança tão louca desse cheiro do ar. Mas talvez esse ar que eu respiro faça a gente delirar. Posso ter bebido pouco só pra relaxar. É assim que eu quero te encontrar. Sou capaz de seguir esse rastro e sentir o quanto você está por perto. Teu cheiro tem o dom de hipnotizar. Um segundo eu imagino A sensação que um beijo pode nos causar. É um cheiro bom que vem no ar. Vem você, Vem você e rola aquele som pra gente dançar. Vem vem você, rola aquele som vem pra você. dançar. Que demais lembrar desse quadro. Um beijo para todos os envolvidos. Ouvir essa musiquinha aí do Klaus e Vanessa, né? Até porque agora a gente vai voltar para mais um assunto importante e sério, que é a importância da educação financeira. Gente, se vocês não saírem daqui hoje com uma vontade muito grande de ficar assim, bem sucedido, eu nem digo rico, mas de se organizar financeiramente, deixar lá as continhas certas, estruturar a sua carreira, olha, daí já não sei, daqui a 5 anos vocês mandem uma carta pra mim dizer, uma carta, olha que velhinha, uma carta dizendo deu tudo certo depois daquele programa. Um prazer ter vocês aqui. Então, vocês trabalham exatamente com a educação financeira, né? Não é uma consultoria, é realmente ensinar as pessoas a lidarem com tudo isso que envolve as suas finanças pessoais, inclusive uma troca de cultura. Muitas vezes a pessoa tem essa dificuldade de como lidar com o dinheiro. Exatamente. Obrigada também pelo espaço para o Financeiramente. Financeiramente está muito feliz porque o nosso propósito é levar a educação financeira para as pessoas. E a ideia é a seguinte, né? A gente cai no mercado de trabalho, como a Lisandra estava contando aqui antes, e as coisas simplesmente vão acontecendo de forma intuitiva. E a gente tem um potencial de geração de renda muito grande durante a nossa vida. Só que pode acontecer de a gente passar a vida inteira gerando uma renda boa, aumentando nossa renda, e chegar numa etapa da vida, olhar para trás e ver que não construiu nada. Por quê? Onde é que está a lacuna disso? A lacuna disso está na organização financeira mesmo. E a organização financeira nada mais é do que o que você quer para a sua vida, né? A gente bate muito na tecla da liberdade financeira. E liberdade financeira é liberdade de escolha. No momento que uma pessoa atinge a sua independência financeira, né, que é um termo técnico
que contempla o momento em que os seus investimentos pagam o seu custo de vida, você vai trabalhar, por exemplo, no que quiser, né? Você vai exercer a sua missão, o seu propósito aqui. Para que você está trabalhando, né? Às vezes a pessoa passa a vida inteira trabalhando em um trabalho que não lhe satisfaz, trocando tempo de vida por dinheiro. Não é isso? E que frase triste é essa, né? Mas é verdade. É verdade. E eu acredito que para a maioria das pessoas essa seja uma realidade. E aí fica naquela rodinha dos ratos a vida inteira, os anos passam e aí o problema é olhar para trás e ver que não foi feito nada lá no início. E a nossa ideia é o seguinte, tomar uma decisão, dizer a partir de agora não vai mais ser assim, eu quero que a minha vida tenha mais liberdade, eu quero ter mais domínio, mais controle da minha vida, e aí você começa uma nova rotina de hábitos onde você atinge sua independência financeira. Agora, quando a gente está falando em independência financeira, estamos falando apenas de quem ganha muito ou o suficiente para fazer economia? Que patamar é esse? É algo que pode ser atingido por qualquer pessoa? Sim. Essa é a boa notícia. Qualquer pessoa pode. Então vamos lá. Essa é a boa notícia. Porque, vamos pensar, nós começamos nossa vida profissional ganhando menos, certo? Temos menos qualificação, começamos ganhando menos. No decorrer da vida, as pessoas normalmente aumentam a sua renda, vão aumentando, e junto com a renda vai aumentando o gasto, vai aumentando a casa, vai trocando de carro, e aí acaba sempre empatando. Se você pensa diferente, se você mantém o seu custo de vida e consegue fazer investimentos, né, consegue focar nessa construção de independência financeira, independente da sua renda, independente dela, então você consegue atingir esse mesmo objetivo, né? Porque o erro está em aumentar a renda e aumentar a despesa da mesma forma. E aí acaba sempre naquela rodinha do rato e não atinge os seus objetivos, porque não sobra. Simplesmente isso, é um cálculo, como a gente diz, né? É um cálculo matemático bobinho. É receita menos despesa. Sim, é o que entra menos o que sai. Exato, é simples. É tão simples, mas por que não é tão simples de fazer? Pois é, por quê? Justamente. Então, vou fazer uma colocação com relação ao que ela falou, que é uma questão de mentalidade, né? Pessoas que seguem esse padrão que a Kátia comentou, elas seguem o padrão de classe média, que é o classe média o quê? Ela começa a ganhar mais, ela continua gastando mais, ganha mais, gasta mais, ganha mais. Por quê? Porque ela está buscando uma palavrinha que toda classe média busca, conforto, né? E o que acontece? As pessoas com mentalidade rica, elas vão buscar riqueza, elas vão procurar viver uma vida mais simples durante um tempo, vão gerar patrimônio para que ela possa ter uma vida mais tranquila depois. Aquele conforto vai ser uma consequência. Mas as pessoas com uma mentalidade de classe média, elas estão sempre correndo atrás da máquina para buscar mais conforto, para estar mostrando para os outros, quando, no fim das contas, o rico acaba tendo isso por uma consequência, não porque foi aquilo que ela buscou. Que coisa, né? Não, e como a gente realmente tem que mudar a postura diante do dinheiro. Porque, no fim das contas, bom, vivemos numa sociedade com uma série de ofertas também, essas possibilidades, esses parcelamentos, que no Brasil tu tem cartão de crédito, parcela tudo, só que aí quando tu vê, não consegue exatamente alcançar o seu objetivo. Você gasta em um monte de bobagenzinha, mas não o seu foco principal. E, aliás, é interessante porque esse assunto fecha muito com o da Lisandra, que é foco, né? Exato. É onde quero chegar, quanto eu quero ter nessa etapa da minha vida, o que eu vou fazer com esse dinheiro. Tem vários ganchos do que a Lisandra falou, assim, que a gente consegue fazer analogia com a questão de dinheiro, né? Uma delas, que é muito importante, é a questão de quanto eu quero ganhar, qual é a minha receita que eu quero ter, né? Seja na minha carreira, seja empresário, o que for. A pessoa tem um modelo de dinheiro, né? E ela vai se colocar em alguma posição, a gente brinca até que existe um termostato financeiro, né? Se a gente colocar um termostato para manter a sala em 20 graus, ele vai se esforçar ao máximo para manter a sala em 20 graus. Assim, existe o termostato do dinheiro também. Se a pessoa está programada para a casa dos milhares, é uma situação. Para centenas de milhares, é outra situação. Para os milhões, é outra. Para os bilhões, é outra. Vamos pegar o caso do Trump, né? Que é muito comum, né? O Trump foi bilionário, multibilionário, ele quebrou, ele ficou devendo milhões e em 2 anos ele tinha novamente bilhões. Por quê? Porque a mente dele estava programada no termostato para ser bilionário. Ele programou o termostato financeiro dele na casa dos bilhões e não nos milhões. Se ele ficasse milionário, ele seria o quê? Pobre.
para ele, né? Ele jamais aceitaria. Cheguei a ficar ficar com arrepiada poucos agora, porque a milhões. gente está falando do presidente dos Estados Unidos, né? Porque o cara, assim, ele realmente deve ter um termostato muito poderoso. Mas para ver como é uma questão de mentalidade. Então, o que a Elisandra trouxe, por exemplo, com relação à carreira, se aplica também ao dinheiro. Qual é a posição que eu quero estar? Como que eu quero estar com relação ao dinheiro? Porque se a pessoa não estiver programada mentalmente para aquela quantidade de dinheiro, ela não vai conseguir manter aquele patamar caso ela atinja. A gente comentou no intervalo, por exemplo, a questão de loteria, né? Quantas pessoas, na verdade, mais de 80% das pessoas que ganham na loteria voltam a ser pobres ou mais pobres do que eram antes em menos de 5 anos. Por quê? Porque ela não estava preparada para ter aquela quantia de dinheiro, para gerenciar aquela quantia de dinheiro. E é quase que o rasgar dinheiro mesmo. Exatamente. Agora, na prática, como é que a pessoa pode começar a botar esses ensinamentos? Vocês dão cursos, também fazem consultorias, a pessoa ela precisa se dedicar um pouco também a essa troca de mentalidade, né? Com certeza. Porque nada vem de graça, né? Não existe Aliás, esse é um dos problemas, as coisas custam. As coisas custam, elas custam dinheiro, elas custam tempo. Então, a gente tem que tomar uma decisão de mudar de vida e vai ter que investir tempo, dinheiro ou os dois em aprender como ter mais resultados, né, dentro das ferramentas que a gente tem. Então, pegar nossa caixinha de ferramentas e botar mais ferramentas ali para fazer com que os nossos resultados se multipliquem. Então, por meio de educação financeira, e isso está no YouTube, para quem diz, mas eu não tenho tempo ou não tenho dinheiro para investir num curso, consegue, ao invés de assistir alguma coisa que não vai lhe agregar muito, coloca no canal do YouTube, por exemplo, que tem educação financeira, que tem ferramentas financeiras. Hoje tem muita coisa. Tem muita informação. Ou vá numa imersão de educação financeira, de mentalidade financeira, de negócios. Quais são as habilidades que você tem que desenvolver para aumentar a sua receita? Quais são as habilidades que você tem que desenvolver para racionalizar sua despesa também? Então, são ferramentas que a gente aprende. Agora, a pessoa precisa tomar uma decisão e decidir investir. Tempo, dinheiro ou os dois, para dar essa virada na vida, então. Agora, vocês comentaram aqui em aumento de receita, tá? E eu vou deixar o gancho para o próximo bloco. Uma das coisas que eu tenho ouvido muito falar em termos de educação financeira não é só assim, não, mas tem que aprender então a cortar gastos. Não, tem que aprender a aumentar também a receita. E de que forma isso é possível de ser desenvolvida na vida de cada um. Então, a gente vai voltar com isso, aumentar a receita. Olha que delícia o som dessa expressão. A gente volta com esse assunto depois do intervalo. Tá de volta com o sapatinho vermelho, ó, eu adoro sapato vermelho, depois eu conto por quê, tá? Mas neste caso eu quero mostrar o sapato vermelho em contraste com a estampa, um animal print meio lavado, parece até uma aquarela em preto e branco. Então é uma dica para quem quer sair assim do, digamos, não é monotonia, né? Mas do clássico preto e branco, dá para jogar uma cor nos acessórios. Então, um sapato vermelho, uma bolsa pink, um neon, que tá super na moda. Fica aí a dica, é fácil e é econômico. Depois eu vou falar com o pessoal aqui da educação financeira sobre isso. E agora a gente vai para o nosso Drops de Moda com algumas das tendências que já se viram no São Paulo Fashion Week.
brincando aqui, enquanto estava rolando as tendências, que o meu sonho, e eu o farei ainda, é fazer aquele meme que é a Carolina Ferraz numa novela, dizendo, eu sou rica! Então, assim, ó, já tô pensando na casa dos multimilhões. Ótimo. Tá, excelente. muito bem. Então, você já é uma das ferramentas aqui que estão me passando. Agora, vamos voltar ao assunto. Aumento de receita, né? Eu acho isso super bacana, porque ultrapassa um pouco aquela mentalidade que é um pouquinho conformista de, não, vamos cortar gastos e pronto. Não. O que eu posso fazer para obter mais e comportar o que eu já tenho, né? É andar para frente, assim. Isso, são as duas frentes, né? A frente defensiva, que é, sim, racionalizar os gastos, e a frente ofensiva de como que eu ganho mais? Como que eu faço minha hora de trabalho valer mais? Então, olha para o teu setor, né? No teu setor, tem alguém que consegue ganhar mais que você? O que essa pessoa fez? Isso se chama modelagem, né? Que a gente trabalha tanto na programação neurolinguística e no coaching. Então, modelagem, o que essa pessoa fez? Quais as características pessoais que ela desenvolveu para conseguir chegar lá onde ela chegou hoje? E uma das formas assim que a gente considera mais rápida de aumentar a receita é investir em educação. Por incrível que pareça. Educação, sem dúvida, é uma das formas mais rápidas, porque ele te economiza tempo, né? Se a gente pegar alguém que já passou por algum processo, entender o que funciona, o que não funciona, e te entrega pronto algum processo, tu ganha anos ou horas. Olha que interessante muito tempo isso. De vida, né? E aí, quando vocês falam em investir em educação, é em qualquer área de educação que tenha a ver com o meu negócio. Perfeitamente, isso. É quase Não pular algumas etapas empíricas, né? Exato, e não é, a gente não fala em questão de diploma, tá? E essa questão de diploma já acabou faz tempo, isso aí já né? ficou pra trás. É habilidades, então assim, ó, dentro da área de cada um, como que você consegue melhorar? Qual é a habilidade que tem que dar uma reforçada? Com quem que eu aprendo isso? Quem é que aqui na minha região consegue atender isso e me ensinar? Ou online, que hoje nós temos o online. Então, investir em educação com alguém que já passou pelo processo, já faz 20, 30 anos que está ali, sabe o caminho mais reto, a pessoa vai te dizer, como o Leandro Marcondes, que você entrevistou há alguns dias aqui, que é uma pessoa incrível. Por que a gente busca o Leandro Marcondes e os treinamentos dele? Porque o Leandro Marcondes já está nisso há muito tempo. E ele está numa empresa que está nisso há muito tempo. Então a gente quer saber, como é que dá certo? Eu quero aprender como é que dá certo. Porque eu não quero ficar. Que não funciona. Isso, eu não quero ficar 20, 30 anos errando, aprendendo. Não. O que dá certo? Isso é investir em educação. Sensacional isso. Ainda mais hoje em dia que a gente vive, que a gente tem um mundo de possibilidades para explorar na internet, inclusive com cursos online, porque tem muita gente que realmente trabalha muitas horas por dia, não tem como se deslocar para um curso, mas pode fazer online. É viável, né, ter acesso, às vezes até gratuito pelo YouTube, como vocês falaram. Muitas vezes. Pode custar um pouco mais de tempo fazer um gratuito, né? Agora, pegar essa questão de treinamento, de evoluir o pessoal, seja desenvolvimento humano, seja específico na área que tu atua, o que for vai te fazer com certeza evoluir o teu ganho. Muitas pessoas às vezes têm o viés de reclamar sem ver o que ela precisa fazer para que ela ganhe mais, né? E trabalhar o pessoal é um Bom, Guilherme, mais aproveitando então isso que tu está mencionando, acho que aqui fica também uma das grandes lições do programa, que é essa coisa do vitimismo. Todo mundo não, mas a grande maioria das pessoas gostaria de estar melhor financeiramente, gostaria de estar em outra situação, em outra posição profissionalmente. A gente teve hoje aqui 2 assuntos onde a gente pôde ver que sim, não é fácil, mas também sim pode depender de ti. Então, pegar as rédeas da própria vida e se organizar financeiramente é possível, então? É possível para qualquer pessoa. A pessoa tem que ter um elemento que é a atitude. Tomar uma decisão. Essa não é a vida que eu quero levar para sempre. Eu quero ter uma vida melhor do que essa que eu estou tendo agora. No momento que ela toma essa decisão e tomar atitude, botar em ação um plano, dar o primeiro passo, aí ela tem chance de a vida dela realmente se transformar. Então é isso, gente. Eu espero ter deixado aqui um recado muito legal para vocês. Eu gosto que eu fico empolgada também, já quero botar várias ações em prática, mas eu espero que vocês também tenham se empolgado, se inspirado. Pensem, para quem está precisando, né, tá num momento de repente de dúvidas, enfim, tem muita coisa para explorar, muito que aprender. É só pegar as rédeas, tomar para si, tocar em frente, e a gente está aqui sempre para te ajudar. Obrigada pela audiência. Temos muita coisa boa essa semana, muita semana pela frente.
Mas agora vocês ficam com arquitetura e design com a Eliane Prestes. Beijo!